Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há cerca de 3 anos eu inicio esse bate-papo aqui, com temas de consultório, com essa introdução. Eu sou psiquiatra e a maior parte dos temas tratados são de natureza psiquiátrica, mas o meu exercício da psiquiatria como profissional de psiquiatria clínica é sempre adjetivado, matizado, colorido pelo meu outro papel, que é de psicodramatista. Psicodrama é um método psicoterápico individual e ou grupal que foi criado por um psiquiatra romeno, mas que se criou e se formou na Áustria e terminou por morrer nos Estados Unidos, em 1974. E no dia de hoje, 18 de maio, nós comemoramos o nascimento dele. Por que o psicodrama, em que o psicodrama agrega o meu papel de psiquiatra? Além de exercer o papel de psicodramatista como psicoterapeuta, o fato de eu ser psicodramatista qualifica e matiza o meu papel de psiquiatra a partir de algumas coisas que não dependem necessariamente da pessoa exercer o psicodrama como uma ferramenta terapêutica, mas que é um ponto de vista existencial. O núcleo do pensamento de Moreno, e o nome completo dele era Jacob Levi Moreno, por isso que quando vocês encontram na internet, normalmente são as iniciais dele, Dr. J.L. Moreno. E o ponto crucial do psicodrama, aquela pedra fundamental dele, é que todo ser humano só existe como um ser que está em relação com o outro. Esse seria, vamos dizer assim, o núcleo do psicodrama. Como o ser humano, ele se constitui e constitui o outro pela relação, e essa relação se dá por meio de papéis que nós desempenhamos na vida. Então, toda a essência do psicodrama é relacional. Moreno dizia em determinado trecho que não é que ele não se interessasse pelo mundo intrapsíquico, mas que ao mundo do psicodrama interessa o que é interpsíquico, ou seja, está entre duas pessoas. É o terreno relacional. Se o núcleo principal é o homem ser o ser humano ser um ser sempre em relação, a outra vertente do psicodrama basilar dele é que todo ser humano tem um potencial criativo que pode ser explorado. Nesse aspecto, o pensamento de Moreno, isso no início do século XX, já era bem próximo do pensamento de Paulo Freire, já era bem próximo do pensamento construtivista, de que todas as pessoas têm em si as ferramentas que podem ser usadas para trabalhar a realidade. Isso, na essência do exercício da psicoterapia ou da psiquiatria clínica, significa que a minha relação com o meu paciente, no caso do psiquiatra, é uma relação em que nós dois temos papéis que se comunicam, mas são diferenciados. Eu estou no meu consultório, ele me procura. Ele está, de alguma forma, desorganizado ou sofrendo, e eu, de alguma forma, tenho conhecimento de umas ferramentas para lidar com isso. Mas sempre é essa interação que promove o relacionamento terapêutico, independente de você estar tratando como psicoterapeuta ou como psiquiatra clínico. Mesmo quando eu estou exercendo a psiquiatria clínica, que meu consultório é de psiquiatria clínica e psicoterapia, o exercício da psiquiatria clínica nada mais é do que duas pessoas em papéis diferenciados, um é o paciente, outro é o psiquiatra,
mas que juntas devem ter o mesmo objetivo. E, portanto, os dois têm voz e voto naquilo que vai acontecer. O ponto de vista psicodramático coloca o paciente e o profissional não como iguais, porque eles são diferenciados nos papéis, mas eles estão no mesmo nível horizontal. Um num papel receptivo, vamos dizer assim, e o outro num papel que é aquele que traz a queixa. Mas esse daqui, que seria o psiquiatra, quando vai prescrever uma medicação, essa medicação não é uma medicação do psiquiatra que vai ser enfiada no paciente. É algo que o psiquiatra e o paciente, em níveis diferentes de compreensão, todas as pessoas têm capacidade de compreender algo do que tem e algo do que vai ser feito no tratamento. Ou seja, todo paciente é corresponsável em níveis diferentes de compreensão, mas ele é corresponsável do seu próprio tratamento. Ou, como eu faço num jogo de palavras, o paciente não deve ser sujeito ao tratamento, ele deve ser sujeito do seu tratamento. Isso implica do paciente entender o ponto de vista do psiquiatra e o psiquiatra conseguir entender a linguagem do paciente. A expectativa do psiquiatra em relação ao tratamento deve corresponder à expectativa do paciente. E isso só pode acontecer se nós estivermos lidando com uma relação que é complementar. Eu só sou psiquiatra porque eu tenho um paciente. Se porventura os pacientes deixassem de existir no meu consultório, seria psiquiatra exclusivamente do ponto de vista nominal, porque meu exercício psiquiátrico exige a presença do paciente. Quem me constitui como psiquiatra é o meu paciente quando me procura. Por isso que, regra geral, eu faço uma pergunta que seria consequência do meu papel psicodramático. Sempre ao fim da minha consulta psiquiátrica, eu pergunto ao paciente se ele me aceita como seu psiquiatra. Muitas vezes, o último paciente que eu atendi exatamente ontem à noite, ele disse claro. Aí eu brinco dizendo, claro não é resposta. É uma afirmação. Você me aceita como seu psiquiatra? Ele disse, sim, doutor, eu aceito. Por que para mim é importante isso? Porque é isso que valida o meu papel. Enquanto o paciente não aceita-me como psiquiatra, eu não sou psiquiatra dele. Eu sou um profissional que nomeadamente é psiquiatra, mas que ele ainda não aceitou como seu papel complementar naquele momento doloroso da vida dele, ou perturbado da vida dele. Então essa frase que eu encerro sempre minha consulta traduz um ponto de vista psiquiátrico. Independente da posição que o outro esteja, o outro é coparticipante de tudo que nos acontece. Por isso que para todo psicodramatista, todas as queixas que são tomadas dentro individualmente, sempre se pergunta em que situação isso acontece, com quem isso acontece. Me conte em que momento acontece, ou no linguajar psicodramático, qual é a cena em que isso acontece, ou traduzido, saindo do papel de psicodramatista, mas trazendo o mesmo conceito. Qual é a situação que você está me contando como uma queixa? Por exemplo, eu fico tonto quando chego em casa. Por exemplo, uma coisa bem banal. Isso sozinho é uma queixa individual. Mas se eu lhe disser, como é que acontece? Você vai chegando em casa, o que acontece? Reproduz a cena como se eu estivesse olhando. Ele vai me dizer que ao chegar em casa e encontrar determinadas coisas, ele sente uma mudança corporal. As coisas mudam. Não se trata exclusivamente de uma queixa individual, mas uma queixa que é fruto de um mundo relacional. Ou seja, no dia de hoje, que nós comemoramos o nascimento do criador do psicodrama, eu quero
trazer à tona de que os conceitos psicodramáticos, independente deles serem usados como uma ferramenta específica pelo psicodramatista, são extremamente importantes no mundo. Por quê? Porque essa essência de que o mundo é associativo, o mundo é relacional, as pessoas se constituem mutuamente, as pessoas podem fazer suas escolhas e esses critérios de escolhas é que determinam muitas vezes o querer. Quantas vezes a pessoa diz assim, fulano de tal é a melhor pessoa do mundo. Essa frase sozinha para um psicodramatista não faz sentido. Eu teria que perguntar em que papel ele é a melhor pessoa do mundo. Ele pode ser a melhor pessoa do mundo como profissional, pode ser a melhor pessoa do mundo como como profissional de medicina, como jogador de futebol, pode ser a melhor pessoa do mundo no papel de pai, pode ser a melhor pessoa do mundo no papel de professor. Dificilmente ou quase que de uma forma impossível a gente imaginar uma pessoa que fosse boa, excepcional em todos os papéis relacionais que ela desempenhasse na vida. Regra geral, nós somos proficientes em determinadas relações e determinadas relações de papéis. Em outras nós somos regulares, em outras nós não somos tão competentes. Mas, em geral, a média das pessoas é assim. Mas o nosso linguajar no dia a dia traduz tudo de uma forma bem linear. Fulano de tal é a pior pessoa do mundo, é a melhor pessoa do mundo, sem discriminar em que relação ele está colocando isso. Ou seja, é uma pergunta tipicamente psicodramática. Qual é o critério que você usou? A partir de que parâmetro se determina que esse é o melhor trabalho do mundo? Com que parâmetro? Vamos supor essa frase que eu acabei de usar, o melhor trabalho do mundo. Em que aspecto? Salarial? Relacional? Ascensão de carreira? Realização profissional? Tem vários critérios. Determinar o critério em que cada escolha é feita é uma das ferramentas psicodramáticas. E isso é feito dentro do ambiente psicodramático, mas em qualquer situação de vida, sempre pensar que em que critério eu estou fazendo essa escolha. Qual é o parâmetro que eu estou usando para fazer determinada escolha? Ou seja, eu quero mais uma vez frisar que ser hoje o nascimento do criador do método psicodramático, Moreno, Dr. Moreno, Jacob Levi Moreno, e reafirmar de como os conceitos psicodramáticos, quando eles estendidos para a sociedade, podem ser tão fortemente influenciadores de um melhor exercício relacional, independente de se usar o cunho psicoterápico específico. Mas a existência do conceito psicodramático difundido torna isso pode tornar o mundo uma coisa, as relações humanas um pouco mais sadias e construtivas. Espero que haja sido interessante e curioso para vocês. Tchau.